Jesus, mestre querido, estamos mais uma vez reunidos em seu nome para aprendermos, Senhor, os seus ensinamentos. E esse de hoje é mais profundo e cai profundo em nossos corações, porque temos que aprender a amar, acima de tudo. É o ensinamento maior de vós, amar a Deus e o próximo. Nos fortaleça, Senhor, para que possamos cumprir esse desiderato tão forte em nossas vidas, para que nós possamos sair, Senhor, dessa reencarnação mais forte, com mais fonte de luz à nossa volta. E que nós todos, nessa noite, Senhor, que viemos te procurar, os benfeitores já estão a posto para nos receber, que enchamos nosso coração de fé e entregamos nas mãos desses benfeitores o nosso pedido, nosso motivo dessa vinda na casa de Sebastião Marte. E assim, Senhor, na certeza de que vós já está nos acolhendo, é que estamos pedindo permissão aos benfeitores espirituais dessa casa, sobretudo a Deus, para iniciarmos as nossas atividades da noite, dando graças a Deus. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos dos dois planos. Muita paz a todos. Que a misericórdia do nosso divino amigo Jesus possa estar nas nossas vidas hoje e pelo menos até o final da eternidade, né? Que aí dá um bom tempo, né? A nossa vontade nessa noite é fazer uma reflexão a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11º, que se intitula Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Alguém nos visita pela primeira vez? A não ser a nossa irmã que já foi acolhida ali. Eu estava dizendo a ela que ela tem um nome bem diferente. Eu achei que fosse um nome grego, mas ela me confidenciou que o nome é goiano. Mas eu disse a ela que o berço da nossa casa, embora sendo Brasília, mas aqueles que fizeram as primeiras ações para erguer esse templo que busca acima de tudo a revivescência do Evangelho de Jesus vieram de Goiânia, e depois os de Minas Gerais também chegaram até nós. Mas dizia eu que vamos então fazer uma reflexão a respeito do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. E nesses minutos seguintes, essa reflexão vai nos dar a possibilidade de fazer uma revivescência de talvez um dos mais importantes ensinamentos que aqueles que foram os emissários de Jesus trouxeram e que ele depois, quando esteve entre nós, de uma forma explícita, ele não só ensinou, mas sobretudo ele exemplificou essa bendita possibilidade chamada amor. E o interessante é que nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele busca, acima de tudo, falar do Evangelho de Jesus, ou buscar nos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, fatos em que a vida de Jesus, nos seus 3 anos de pregação, fossem evidenciados. E esse capítulo, dois capítulos são curiosos. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. E isso, nas 9 bem-aventuranças, não está essa fala. Mas ela foi construída no capítulo mais longo do Evangelho, dando a extensão do sofrimento humano, para depois, no capítulo 6, o Cristo Consolador apresentar-nos um remédio para os sofrimentos que nós experimentamos. E o capítulo 11, ele está baseado no Levítico, que é um livro do Pentateuco Mosaico, e lá no seu capítulo 19, versículo 18, foi que Moisés, altamente inspirado pela espiritualidade, nos trouxe algo interessantíssimo, que foi, acima de tudo, a pavimentação para que Jesus, na sua vinda,
tivesse a capacidade de fazer com que essa lei e os profetas até então, que foram os precursores da moral crística, pudessem dar aos circunstantes daquela época e até o final dos dias desse mundo o entendimento do projeto de Deus para a humanidade terrestre. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 39, é aquela passagem em que Mateus relata que, sendo tentado pelos doutores da lei a, de certa forma, sair daquilo que seria as Escrituras Sagradas, esses escribas e fariseus perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento da lei. A moral crística, ela transcende o senso comum, porque Jesus sempre tinha muita paciência com aquelas pessoas que ele sabia que os seus interesses eram buscar não o entendimento da letra da lei apenas. Eles queriam fazer com que as suas vontades suplantassem aquilo que a lei trazia. E nessa oportunidade, Jesus então diz que o maior mandamento da lei seria o amor maior que nós pudermos ter, dedicarmos ao nosso Pai de bondade e misericórdia infinita, mas ele não dissociou aquele que seria o segundo mandamento, mas robustecendo o primeiro, dizendo que esse amor que nós devotássemos à divindade maior, nós deveríamos fazer a extensão desse amor ao nosso próximo. E a medida da extensão desse amor dedicado ao próximo deveria ser com o amor que nós devotássemos a nós mesmos. E reparem que eu disse que nós vamos começar a fazer uma reflexão pelo Levítico, lá no capítulo 19, versículo 18, porque está escrito lá no Levítico o seguinte, que nós não podemos odiar os filhos do nosso povo. Reparem que naquela época o que Moisés trouxe era um amor exclusivista. E por isso que na sua primeira pregação pública, que é o Sermão da Montanha, Jesus escandaliza não os seus ouvintes, mas os doutores da lei. E por que ele escandaliza? Ele coloca aquilo que a lei mosaica, que está lá no Levítico, no capítulo 18, no capítulo 19, versículo 18, traz, que nós devemos amar os filhos do nosso povo, ele não estende àqueles que não são desse povo. E Jesus, quando veio, lembremos que o povo judeu estava sob o jugo de Roma, nação essa que os doutores da lei tinham, inclusive nas suas pregações públicas, verdadeiros ataques àquelas criaturas que, de certa forma, os subjugavam. E o interessante então que Jesus coloca naquela oportunidade, ele escandaliza porque ele disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos. Mas a gente tem que fazer uma construção, né, do que ele quis dizer quando nos recomendava a amar aos próximos como a nós mesmos. E sem sombra de dúvidas, nós que já nos aproximamos do momento em que a Terra inicia uma jornada nova, em que busca fazer com que aqueles anos tão sombrios, em que pessoas, embora tivessem nacionalidades diferentes, ou mesmo da mesma nacionalidade, experimentavam uns para com os outros ódios sem conta. E quando nós falamos isso, por exemplo,
no reflexo da atualidade, se nós falássemos lá entre Israel e a Palestina, nós vamos conseguir entender o que Jesus trazia naquela oportunidade. Porque a proposta dele, à época, é que nós entendêssemos que todos somos filhos do mesmo Deus. Se o outro experimenta costumes diversos do meu, vivências não tão equilibradas na minha ótica como a minha, ele tem na sua realidade própria as suas razões para assim proceder. E essa era a principal razão que Jesus trazia, então, a extensão do entendimento do que seria amar ao próximo. Porque, ora, se ele, através da lei mosaica, existia a possibilidade, lá no Levítico, de nós termos um amor exclusivista, ou seja, só aqueles que fossem filhos do nosso povo, ou do mesmo povo, nós dedicássemos amor maior, Jesus dá então uma verdadeira aula de que todos nós somos filhos do mesmo Deus. Independente da cor da nossa pele, dos nossos costumes, da nossa possibilidade financeira, existe um Deus de bondade e misericórdia infinita que é o tutor maior da nossa vida. E lógico que naquela época ainda ficava um pouco mais difícil o entendimento, até porque Jesus dizia que se havia muitas moradas na casa do Pai, que nós teríamos que fazer um novo nascimento para que tivéssemos a capacidade de chegar numa dessas moradas sublimes que o Pai nos endereçava. O senso comum ainda não tinha o entendimento de que esse amor que transcende as barreiras da incompreensão humana é o que todos nós, os filhos do bondoso e misericordioso Deus, deveremos experimentar. E aí, nós começamos a fazer então um entendimento mais amplo do que significa o amor. Kardec faz, quando ele faz aqui uma busca do entendimento do que seria esse amar ao próximo como a si mesmo, ele inicia dando-nos um entendimento de que é mais ou menos o seguinte: nós estamos no mundo de expiações e provas, em que a esmagadora maioria dos seres que habitam esse mundo, nós mesmos, ainda não tem a sensibilidade para a amorosidade recomendada por Jesus. E muitos de nós não entendemos que somos espíritos eternos na vivência de uma experiência humana, que estamos aqui com a família que necessitamos e o corpo que merecemos, porque nas muitas oportunidades das nossas existências, vividas no pretérito, nós caminhamos em caminhos que semeamos dores, sofrimentos, mágoas. E foram, na realidade, sementes que nós plantamos, ainda inconscientes de que a cada um segundo as suas obras. Então, muitos dos nossos sentimentos, pensamentos, vivências hoje são reflexo dos nossos equívocos de ontem. Mas o melhor disso é o seguinte: nós estamos na vida presente não com um passaporte na mão. Nós não viemos a passeio. A misericórdia divina nos concedeu a cada um de nós uma carteira de trabalho. Isso significa o seguinte: nós seremos espíritos eternos,
Aliás, já somos, mas nós seremos espíritos eternos e felizes. Mas a construção da felicidade, ela é individual. Cada um de nós somos os construtores da nossa felicidade. E Kardec coloca aqui que para que eu possa ter a exata medida do amor que eu devo devotar ao meu irmão de caminhada, a medida mais fácil é fazer a ele tudo aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Caramba! Se nós parássemos a nossa fala por 5 minutos e deixássemos com que a mente de cada um buscasse no ano passado algumas ofensas recebidas por nós, qual seria o sentimento que nós dispensaríamos aos nossos ofensores? E se nós deixássemos nesse minuto como régua de medir, ou como ponto de reflexão, que esse entendimento desse julgamento do mal que nós sofremos deve ser entendido como o que diz a questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o sentido da caridade como entendia Jesus? A resposta dos Espíritos, ou do Espírito de verdade, é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, nessa reflexão das ofensas que nós sentimos, que benevolência eu tenho para oferecer ao meu ofensor? Será que muitas vezes essa ofensa não é fruto apenas de um revide das ações ofensivas que eu tenho perpetrado a essa pessoa, a outras tantas? Vamos para a segunda análise: indulgência para com as imperfeições alheias. Muitas vezes nós temos uma facilidade muito grande para julgar a fala, julgar a vida das pessoas que estão a caminho conosco, e muitas vezes emitindo julgamentos em fatos e atos que nós não conhecemos na sua profundidade. Será que nós gostaríamos de que esses julgamentos também fossem feitos da nossa pessoa? E a gente encerra com o perdão das ofensas. Nós que ainda experienciamos nesse planeta, que ainda experimenta tantas dores, já temos a maturidade espiritual para entender que muitos dos nossos atos, pensamentos e palavras são diametralmente contrários à amorosidade recomendada por Jesus. Portanto, como é que nós pediremos à misericórdia divina que nos conceda o perdão, se muitas vezes nós não temos a mínima disposição para perdoar os nossos irmãos em humanidade? Fica muito difícil gostar de alguém se eu não gosto de mim mesmo. E nos dias que correm, a humanidade, imersa nas suas possibilidades das mídias sociais, da tecnologia,
muitas vezes buscando vivências totalmente ilusórias. Não entendemos de que muitas vezes o carinho que nós temos que ter conosco mesmo transcende o materialismo. Vamos pensar aqui. Quantos de nós não foi convidado para uma festa em que nós fizemos uma apuração do nosso vestir, do nosso calçar, procurando apenas fazer com que a nossa indumentária fosse admirado pelos outros. E aquela roupa, aquela indumentária que nós compramos, às vezes pagando preços com dinheiros que nós não tínhamos, nós detestamos e nunca mais usamos. Quando Jesus dava essa indicação de nós amarmos a nós mesmos, parece até um sentido egoístico, né? A gente lembra daquela filosofia que as empresas aéreas têm, né? Que no caso de sermos submetidas a uma despressurização da aeronave, nós temos que tomar o cuidado de fazer com que a primeira providência nossa seja fazer com que aquelas máscaras que caem sobre as nossas cabeças sejam colocadas em nós mesmos, para que depois nós tenhamos a rigidez, a força para socorrer os outros. Se nós colocarmos na nossa vida essa possibilidade figurada, a gente entende que muitas vezes nós somos verdadeiros poços de depressão, de sentimentos negativos, de frustrações. Eu não entendo que eu sou uma criatura humana em que a misericórdia divina me deu todas as possibilidades necessárias para experienciar na presente encarnação. Ah, mas eu tenho uma família muito difícil. Já pensou se não fosse essa bendita possibilidade do esquecimento? Você vê o que você fez com aquela esposa, com aquele esposo, com aquele filho, ou com aquela nora, ou com aquela sogra. Será que nós suportaríamos? Por isso que nós temos que cuidar muito de nós. A opção de experimentarmos essa vida alegre. Ah, mas Sivaldo, como é que eu vou ser alegre se o mundo está tão violento? Tá, mas e qual é a sua contribuição para a paz do mundo? Naquele momento em que você prefere mandar uma mensagem ofensiva de alguém matando alguém, cancelando um CPF, do que mandar uma prece introspectiva. Ah, mas os nossos políticos estão muito difíceis. Qual é a contribuição que eu tenho tido na escolha daqueles que são os meus representantes? O amor que nós deveríamos devotar a nós mesmos é exatamente esse: de fazer com que a nossa vivência não seja apenas experimentar a vida de ontem. Ah, mas eu tinha uma saúde de ferro. Qual a sua contribuição para continuar com essa saúde de ferro? Ah, mas a pessoa com quem eu me consociei era uma pessoa muito alegre, hoje é muito triste. Mas qual foi a contribuição para que o meu idílio, para que o meu relacionamento tivesse cada dia se renovado? Ah, mas eu tenho um filho muito problemático. Mas qual a minha contribuição para que essa bendita criatura que a misericórdia divina coloca sob minha responsabilidade tenha o entendimento de que a temência a Deus e o respeito ao próximo é o caminho que nos fará
uma humanidade melhor. Então, muitos de nós estamos vivendo ontem, do dinheiro que eu tinha, do amor que se foi, da alegria que eu vivia. E nos esquecemos que a construção do nosso amanhã não se encontra no ontem, é feita no hoje. Quando nós entendermos que o amor a que Jesus se referia é semelhante àquele de um forno bem quente, todos que se aproximam sentem aquela caloria. Assim é o amor. Aquelas pessoas que se fazem amargas, vivendo um mundo introspectivo, e muitas vezes redunda numa lamentável depressão, se esquecem de que, embora eu mergulhe no meu mundo íntimo, egoisticamente falando, a bondade e a misericórdia de Deus faz com que o sol nasça no seu esplendor diário, convidando-nos à vida plena. Hoje, nada mais nos resta, nesse momento em que a terra se aproxima de uma mudança de status, de fazer com que aqueles que aqui continuarem tenham dias mais felizes, mas não a felicidade egoística, aquela felicidade em que nós depositamos no outro não as nossas frustrações, mas as nossas possibilidades. Sabe aquele irmão, aquela irmã que chega para nós com aquela enxurrada de lamentações? Não emitir um pensamento desagradável contra ele, não, é tentar fazer com que a sua palavra amorosa faça-o ver outras possibilidades. Porque aí nós vamos começar a ver que às vezes uma simples palavra, às vezes um simples gesto, ao encontro de alguém que experimenta uma frustração, eu começo, eu mesmo, a eliminar as minhas dores. E a proposta que Jesus nos traz, quando nos convidava a fazer com que esse amor que nós devotamos ao Senhor dos mundos, que nós devêssemos fazê-lo também ao nosso irmão de caminhada, mas não esqueçamos também de fazer a nós mesmos, porque a proposta da nossa estada nesse planeta que ainda experimenta dores é cada vez mais nos tornarmos não bem cuidados pacientes, mas diligentes enfermeiros, aliviando a dor do próximo, porque dessa forma nós conseguiremos aliviar a nossa própria dor. E por derradeiro, não nos esqueçamos, por mais que a misericórdia de Deus nos conceda há poucos, uma centena de anos sobre a crosta dessa terra, a nossa vida verdadeira não estará aqui. E a minha bagagem constará das minhas boas obras, da minha capacidade de amar, porque eu colherei exatamente aquilo que eu tiver feito de bom. Fiquemos em paz. Ainda refletindo sobre a amorosidade recomendada por Jesus, se sentirem mais confortáveis, fechem os seus olhos físicos.
mentalizando aquele Jesus de bondade e misericórdia infinita, que de olhar compassivo depositava em todos aqueles que até ele chegavam a amorosidade do nosso Pai Celestial. Imagine-se nesse momento frente a frente com o Mestre. Apresente todas as suas rogativas em pensamento. Peça ao divino amigo Jesus a visita nos seus lares, levando a todos aqueles que habitam convosco as bênçãos da saúde, do equilíbrio, da harmonia, da paz. Apresente ao divino amigo Jesus as suas frustrações, os seus medos. Faça com que essas súplicas possam fazer com que o divino amigo fortaleça a sua fé, a sua esperança em experimentar dias melhores. E te pedimos, Jesus, que a vossa bondade e misericórdia, nesse momento, faça com que esses medianeiros de boa vontade, que estendem suas mãos sobre as nossas cabeças, sejam os veículos pelos quais a espiritualidade sublime, que cuida da nossa casa, traga dos hospitais do espaço, dos laboratórios siderais e da nossa mãe natureza próspera, os fluidos, os bálsamos e os sais, que faça com que o nosso corpo e o nosso espírito experimente o alívio das tribulações desse mundo, e que a água que iremos beber daqui a pouco possa estar repleta dos fluidos que curam o corpo e equilibram o nosso espírito. E é imensamente agradecido, Senhor, que nesse momento, com a oração que um dia nos ensinastes, nós selamos esse nosso pedido de que nunca se esqueça de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem, e não nos deixeis cair entregue às tentações do mundo, mas livra-nos de todos os males. E nós pedimos isso porque sabemos ser seu todo o poder, toda a glória, para hoje e sempre. E assim, Senhor, que em vosso nome, em nome da cúpula espiritual dessa casa, e sobretudo em nome de Deus, nós pedimos a permissão para darmos por encerrado a nossa reunião dessa noite, te dizendo sempre, Mestre, que seja feita a vossa vontade, que se cumpra as vossas leis, que seu evangelho de amor seja essa luz sublime a iluminar a nossa caminhada até vós, que assim seja, graças a Deus. Vamos todos em paz.